Boa noite, povo de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês nessa noite, você que está em casa. E eu creio que o Espírito Santo te trará direção e paz para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um versículo para vocês no Salmo de número 12, versículos 7 e 8. Salmo 12, versículos 7 e 8 diz assim: Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu para o teu coração nesta noite, para o nosso coração, na verdade. Quando o salmista Davi escreveu esse texto, ele não escreveu pensando num futuro, mas na geração dele, em que ele viveu. E como nós, seres humanos, somos um pouquinho complicados, todas as gerações têm um pouco de complicação, umas a mais, outras a menos. E nos dias do rei Davi não era diferente, como hoje também não é diferente. Talvez a nossa geração tenha um pouco mais de complicação, talvez o nosso nível seja um pouco mais avançado, porém, a Bíblia nos aconselha a gente ser liberto, ser livre. Quando Davi está falando para a gente se livrar dessa geração, não está falando para a gente se enclausurar, como algumas pessoas já fizeram, se enclausurar numa fazenda, em um lugar. Não. A Bíblia não está falando de viver em solidão. Não era isso que Davi estava querendo dizer. Mas que a gente se livrasse de algumas práticas que as gerações, de acordo com o seu tempo, as pessoas têm o hábito de praticar. Então, esta palavra é muito atualizada para os dias de hoje. E se a gente quiser ter uma vida razoavelmente saudável, equilibrada e abençoada, é preciso que a gente se livre de algumas práticas desta nossa geração. Deixando a geração de Davi de lado, até porque a gente não entende muito da geração de Davi, mas a gente pode ver muito bem o que está acontecendo na nossa geração diante dos nossos olhos. E um dos erros, o primeiro erro desta geração que a gente deve tentar se livrar é o erro causado pela vontade de vencer, não importa como. O desejo, a vontade de vencer na vida, não importa como. Isso é um erro que esta geração de hoje está praticando. E a gente, como servo de Deus, não podemos agir desta forma. Nos dias de hoje, todo mundo tem um sonho de vencer na vida. Isso é claro, e é bom, e necessário, e deve ser assim. O erro não está em querer vencer na vida. O erro está em querer vencer na vida, não importa como vencer na vida. Muita gente hoje chega a lugares altos, mas nem todos os que chegam em lugares altos, lugares desejáveis, lugares que muitos admiram e gostariam de estar ali, chegaram, mas não chegaram de uma forma digna, não chegaram de uma maneira legal, não chegaram de uma maneira sólida e segura. Chegaram ali
de forma errada. E dificilmente uma coisa que é conquistada de maneira errada, ela prevalece para sempre. Jesus nos avisou, e foi muito claro, que uma casa edificada sobre areia, quando vier a tempestade, ela não vai resistir. Uma casa edificada sobre areia não resiste uma grande tempestade. Isso é claro. Por que nós temos visto, principalmente no Brasil, nesses últimos anos, quantas pessoas que chegaram a lugares tão altos, de repente baixaram a lugares tão baixos como a cadeia, muitas vezes, porque chegaram em lugares altos de uma forma errada. As pessoas, tem gente que não mede consequência para chegar aonde ela deseja. Se ela tiver que subir nas costas de alguém, ela sobe. Se ela tiver de usar alguém como trampolim para chegar no seu lugar, pisar na cabeça de alguém, puxar o tapete de alguém, fazer qualquer coisa para chegar em um lugar desejado, essa pessoa é capaz de fazer. Mas ela está num caminho muito perigoso, porque é uma casa que está edificada sobre areia. O profeta Isaías disse, a Bíblia diz, ai daquele que adquire para si bens mal adquiridos. Bem mal adquirido, seja ele material ou uma posição conquistada em qualquer setor da sociedade, se ele é mal adquirido, aquilo vai te trazer ai. Ai não é um grito de uma situação confortável. Ninguém que está em uma situação confortável vai gritar, vai usar a palavra ai. O ai é uma expressão de dor. A palavra ai é usada para expressar o sentimento de dor. Então qualquer bem mal adquirido vai expressar um sentimento de dor. Então você que ama Deus, que serve o Senhor e quer ir para o céu, deixa eu lhe dizer uma coisa, não cometa esse erro, não faça isso em nome de Jesus. Deus quer que você chegue a lugares altos, mas Deus quer que você chegue a lugares altos pelo caminho de Deus. Deus tem um caminho para você chegar em lugares altos. Não caia nesse erro, porque você terá problema. Quanta gente que chegou em lugares altos, mas hoje ele tem uma tornozeleira eletrônica no pé, não pode sair de casa, não pode sair do país, não pode ir a um restaurante, porque ele é xingado, é escorraçado, porque chegou em lugares altos de uma maneira errada. Nós não podemos cair nesse erro. Um outro erro desta geração, nós vivemos em uma geração que não espera o momento da honra de Deus. Ele mesmo vai lá e cria uma forma de auto-se honrar, auto-se promover. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso em todas as esferas, seja espiritual, ministerial, profissional. Isto é perigoso em todas as esferas da vida. As pessoas hoje, elas não têm paciência de esperar a hora e o momento de Deus honrar. Ela automaticamente cria uma maneira, pelos seus métodos, pelas formas humanas, de ela mesma se honrar e se promover e tentar ter ou ser alguma coisa. Não é errado a gente querer ser, pelo contrário, ter as coisas, não é errado, mas a forma é que é errada. Então, eu acredito plenamente que Deus quer que você seja, que você tenha o que você gostaria, deseja, mas espere o momento de Deus. Existe a hora de Deus para cada um. Quando
A Bíblia e a vida nos ensina, a teologia nos ensina, a ciência nos ensina a hora de Deus. Não quer dizer que você vai ficar deitado, dormindo, esperando Deus fazer. Não. É você buscar a Deus, estudar, se profissionalizar, buscar maneiras e formas e esperar o momento certo, legal e digno, que a honra de Deus virá sobre você. A honra de Deus vem sobre todos, o tempo de Deus vem sobre todos. Existe o tempo, a Bíblia fala sobre o tempo de Deus. Jesus disse que Israel não entendeu o tempo de Deus, veio o tempo deles serem abençoados, veio o tempo deles serem honrados, e eles não entenderam o tempo de Deus. Então hoje essa geração é uma geração que não espera o tempo de Deus. A vaidade tem dominado o sentimento dessa geração e feito com que eles não esperem a hora de Deus honrá-los, a hora de Deus abençoá-los. E isso gera um problema muito sério, porque a pessoa, quando ela é envolvida, vaidade é como uma energia. Se você colocar, não sei se você já aconteceu isso com você, de você levar um choque, mas a gente que é curioso, que gosta de mexer, volta e meia a gente leva um choque. O choque, ele é muito forte, balança o braço, balança a mão, falando de choque normal, um choque violento é outra coisa, mata, né? E quando a pessoa é envolvida pela vaidade, se ela não vigiar, a vaidade vai dominar ela, e ela vai criar uma maneira de se promover. Isso também envolve todas as esferas da sociedade. Isso pode ser profissionalmente, isso pode ser espiritualmente, pode ser ministerialmente, em várias áreas da vida. Ministerialmente, falando bem, falando da nossa área, que é aquilo que a gente entende um pouco, esse sentimento tem estragado muitas vidas, igrejas, denominações, pessoas que até têm um chamado bonito de Deus, até tem uma obra, Deus tem um plano, tem um projeto, mas elas são dominadas pela vaidade. Elas criam uma forma de elas mesmas se honrarem antes do tempo, antes da hora. E essa honra, como alguém disse, é a glória de um foguete. Um foguete, ele sobe, explode e se acaba. É fogo de artifício. Muitos ministérios, eles são como fogo de artifício. Sobem, explode e já se apaga, porque foram criados por pessoas que não esperaram o tempo de Deus. Elas se promoveram, se intitularam, ou intitularam alguém, ou fabricaram alguém, e isso tem gerado sérios e sérios problemas dentro da igreja cristã. A igreja cristã tem uma fábrica xing-ling de fazer pastores, líderes, homens e mulheres que não foram treinados por Deus. Tem homens e mulheres que são servos de Deus, que têm um chamado de Deus, mas não foram, ainda não terminaram, não deixaram Deus terminar o trabalhar na vida deles, não foram trabalhados, não foram moldados, não foram esculpidos pelo Espírito Santo e abortam esse ministério, e é uma criança dirigindo um helicóptero e vai gerar um acidente, sem dúvida, inevitável. É o que muito tem acontecido hoje no Brasil, porque pessoas não esperam o tempo de Deus. Quanta gente que tem um bom trabalho, falando de área profissional, quanta gente que tem um bom trabalho, de repente ela sai, porque ela acha que chegou a hora dela ter o seu negócio próprio, e daqui a pouco ela sai, coloca o seu próprio negócio, fale, e daqui a pouco ela está fora de mercado, não tem mais como conseguir um outro emprego, e também não tem como tocar a vida sozinho. E aí os problemas vêm, as dificuldades vêm, porque a pessoa não teve sabedoria e humildade, foi dominado pela vaidade para esperar o tempo de Deus, para esperar a hora de Deus. A gente tem que ser livre desse sentimento desta geração. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração doente, é uma geração doente emocionalmente.
O que leva esta geração a sofrer tanta doença emocional? A gente sabe que tudo isso é espiritual, mas não é só espiritual. O espiritual trabalha em cima de consequências naturais. O mundo espiritual usa coisas naturais para destruir as vidas humanas. E uma das coisas que o mundo espiritual usa para destruir as vidas é exatamente aquilo que eu acabei de falar, a falta de paciência. Pela falta de paciência, ele começa a olhar para a vida do outro. Ele olha para a vida do outro. Fulano já chegou. Fulano já está no pódio. Por que eu não estou? Por que eu estou aqui? Por que ele chegou primeiro do que eu? E por que aquela pessoa chegou primeiro do que ela e aquela pessoa já está no pódio, está onde ela queria e a outra não? E quando ela olha para esta situação, começa a vir ideias, pensamentos. Como: eu não subi porque eu sou um fracassado. Eu não subi porque eu não tenho qualidade. Eu não subi porque eu não tenho condição. Eu não subi porque eu sou péssimo. Eu não subi porque eu sou um lixo. Eu não subi porque eu não sou nada. Eu não subi na vida, não cheguei no palco ainda porque eu sou um fracassado. Porque eu sou burro. Eu não sou inteligente, eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade. Olha onde eu estou. Se eu tivesse capacidade, eu estaria ali. Ou em um lugar até melhor ou maior. Eu estou aqui embaixo porque eu não tenho capacidade. Ela não teve a dignidade de pensar se aquela pessoa está ali, foi Deus que colocou, se ela se colocou, se até o inimigo colocou ela ali, naquela posição. Então, quando vem esse sentimento, vem a próxima doença. Quando vem a doença da autoacusação, a outra vem atrás. Vem a depressão. A pessoa fica deprimida. Vem a depressão é diferente da tristeza. A tristeza a gente se abate por um tempo. Às vezes, na maioria das vezes, com causa, com razão. E até aí é normal, porque a gente é humano e até Jesus ficou triste. A depressão, ela é crônica, ela é eterna. Por quê? Porque a pessoa se acha incapaz. Então ela é atacada pela depressão. Essa geração é uma geração doente pela depressão. As pessoas que lidam na área de saúde, com esse tipo de patologia, não tem tempo mais nem de dormir. É tanto paciente que elas também já estão virando paciente. De tanta gente que elas têm para atender e não aguentam mais, estão estressadas. É uma geração doente, porque é uma geração que os olhos não se movimentam nas órbitas, o olho não consegue ver aqui, só vê na frente, só olha para a vida dos outros, e entra na internet para ver a vida do outro, porque o outro está ali, eu estou aqui, o outro está ali, o outro está na minha frente e eu estou aqui, e vem a depressão. E se não vigiar, vem o próximo veneno. São pessoas que estão no deserto e são picadas pela serpente do deserto. Estão morrendo pela picada da serpente. E se não vigiarem, sabe qual é o próximo passo? Se suicida. O número de suicídio está aumentando no Brasil. Por que o número de suicídio está aumentando no Brasil? Exatamente por isso. A gente vê hoje suicídio na igreja, coisa que nós nunca vimos no passado. Pastores, líderes se matando, se suicidando. E isso não é normal. A gente sabe que tem um ataque do diabo. E que a luta de um ministro é muito grande. Mas não é o suficiente para se matar. Se mata porque não está andando corretamente. Eu não estou dizendo que está no pecado, mas não está aprumado, enquadrado, trabalhado pelo Espírito Santo.
Nossos antigos pastores, nossos pais na fé sofreram. Muitos deles passaram fome, muitos deles foram apedrejados, muitos deles apanharam, muitos deles no Nordeste do Brasil foram mortos, foram assassinados. Mas não se vê um fato na história da igreja brasileira de um dos nossos líderes, principalmente os assembleanos que foram os pioneiros. Não se vê um fato na história de que um desses homens e mulheres de Deus tenha se suicidado. Pelo contrário, eram homens que onde colocavam o pé, a glória do Senhor descia. Homens que onde colocavam as mãos, o milagre podia esperar que era certo. A glória do Senhor era com eles. Por quê? Porque era uma geração que não estava olhando para a vida do outro, era uma geração que olhava apenas para Jesus Cristo. A Bíblia diz: olhai para mim, sereis salvos todos os moradores da terra. Os homens estão morrendo de depressão, estão morrendo de tristeza, porque eles não olham para Cristo, eles olham para os outros. Ele olha para o trabalho do outro, olha para a empresa do outro, para o sucesso do outro, para a igreja do outro, para o ministério do outro. Esse dia alguém colocou um texto na internet, aí o título do texto era A Igreja do Vizinho. A igreja do vizinho, o louvor é melhor, a igreja do vizinho tem amor, a igreja do vizinho, os irmãos, uma bênção, jovens, a igreja do vizinho é um céu, é um paraíso. Assim é a vida hoje. As pessoas não olham para Jesus. A Bíblia manda olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus. Esta é uma geração doente emocionalmente. Esta é uma geração doente pela inveja. As pessoas continuam olhando para a vida dos outros. E muitos deles, quando não conseguem, às vezes quando é atingido pela depressão, é atingido por uma coisa pior do que a depressão, que é a inveja. Na verdade, a pior gordura acumulada que existe é a gordura do olho. É a pessoa com o olho gordo. Tem gente que acha que a pior gordura é a gordura acumulada aqui na região abdominal, que pode dar infarto. Não é. Os médicos estão errados. A pior gordura que existe é a gordura do olho. A gordura do olho gordo. Muita gente hoje, lamentavelmente, até na igreja, está afetado pela gordura no olho, porque ela olha para a vida do outro, ela quer ser igual ao outro, ela quer ser igual ou ser melhor do que o outro, não olha para Jesus, não busca, não estuda, não procura, não espera o tempo de Deus, mas quer o lugar do outro. É uma geração doente. Essa geração nossa é uma geração doente, porque é uma geração que não pensa. Essa geração de hoje é uma massa de manobra, é uma geração manobrada. É uma geração que esnoba, que tem um curso, que tem um diploma de faculdade, que graças a algum partido político tem uma faculdade, mas pergunta para ela quanto que é 9 vezes 9, vê se ela sabe. Ela sabe dizer fascista, golpista, leninista, taxista, motorista, mas não sabe quanto é 7 vezes 5. É uma geração massa de manobra, que não pensa, deixa que os outros pensem por eles. É por isso que a Bíblia nos adverte: livra-nos desta geração. Nós fomos chamados para andar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aprendendo com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós somos uma geração que o Senhor nos chamou para pensar. Nós não somos piolho, nem chapéu. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo.
Ter a mente de Cristo não é ser rebelde. Ter a mente de Cristo não é ser desaforado, não é ser ignorante, não é se rebelar contra liderança. Ter a mente de Cristo é ser capaz de pensar e discernir o que é bom para a sua vida, para a vida dos outros, e ser uma bênção. Ser uma bênção na sua casa, ser uma bênção para a sua família, ser uma bênção na sua igreja, ser uma bênção para o seu pastor, ser uma bênção onde você trabalha. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é pensar como Jesus pensa, isso é ter o caráter de Cristo, ter o caráter de Deus. Deus abençoe a sua vida, guarde esta palavra no seu coração, medite nela, pense nela e fique a semana inteira pensando nessa palavra. E se você puder ouvir até mais de uma vez, ouça quantas vezes puder, até você aprender tudo que o Espírito Santo está ensinando. Deixa eu orar por você. Deixa eu fazer uma oração por sua vida. Pai querido, no nome amado do teu Filho, meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus, abençoa o teu povo e dê a eles uma semana de vitória, uma semana abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus filhos vivam esta semana debaixo de vitória e debaixo de bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe uma semana de vitória.